E aí, pessoal, tudo certo? Bom, eu estou sempre atento aqui aos comentários de vocês, tá? E teve um comentário com relação a essa questão aqui de probabilidade que eu achei muito fera e me fez pensar numa maneira que é mais didática, mais rápida, bem mais rápida, na verdade, até para resolver essa questão que a gente já tinha resolvido aqui na playlist. E depois eu só vou explicar um porém com relação a essa ideia, com uma questão que é parecida com essa lá em 2015, porque que essa ideia que foi sugerida aqui nos comentários, vou até deixar uma figura aqui para vocês verem qual foi essa ideia que foi sugerida aqui nos comentários, porque que ela se aplicaria muito bem nesse contexto, mas num outro talvez já complicasse um pouco as contas envolvidas, etc. Tá? Mas de qualquer forma, muitas vezes eu não tenho tempo de responder os comentários de vocês, né? Mas eu estou sempre atento, então deixem aqui os comentários sempre que vocês virem formas mais simples de resolver do que o que eu fiz, porque o meu intuito aqui é justamente esse, é resolver de algumas maneiras diferentes e, lógico, sempre resolver da forma que seja a mais fácil de todas também, ok? Então, vou mostrar para vocês qual que foi essa sugestão, tá? Por que ela funciona. Não vou apagar essa resolução aqui só para deixar... vai apagar. Se precisar fazer de novo, faço de novo depois. Bom, qual foi a sugestão, tá? Que foi dada aqui. Alguém falou nos comentários que bastaria, né? Como a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2, que é a mesma coisa que 50%, e ele quer saber quantas placas têm que ser instaladas, né? A quantidade mínima de novas placas a serem instaladas, para que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse 99/100, então 99/100 é 99%, e aí um inscrito aqui no canal, me desculpe, mas eu não vou lembrar o nome agora de quem foi que sugeriu isso, falou que bastaria pegar, né, que ele fez assim, 50% mais 25% mais 12,5%, e foi fazendo isso até que esse valor ultrapassasse o 99%. Então vamos lá, ó. Se você somar até aqui, vai dar 75%. Se você somar até aqui, vai dar 87,5%, somando depois com a metade, que é 6,25%. Isso aqui vai dar 93,75%, depois somando com 3,125%. Isso aqui vai dar 96,875%, depois somou com a metade disso, que vai ser 1, aqui já vai ser mais chato, vai ser 1,5, vou fazer aqui em cima. 1,5 mais 0,0625, então vai ser 15625. Então, quando eu somar com isso daqui, vai dar 97, 98,3, não, 4, depois 3, depois 7, depois 5. Então, acho que é isso daqui. Deixa eu só fazer uma prova real aqui da maneira convencional. Então, aqui ficou 7, ficou 5, 7, 3, foi 1, 9, 4, 9, 8, beleza? É isso aqui mesmo. E depois, quando eu somar com a metade disso daqui, né, vai ser mais do que 0,75, não vou fazer a conta de quanto que é isso aqui, mas é fato que é mais do que 0,75%, porque 0,75 é a metade de 1,5, então com certeza que vai ser mais do que 0,75. E se eu somo 98, alguma coisa com 0,75 que está aqui, ó, né, 98,43 com 0,75, com certeza isso aqui já vai ultrapassar o 99%. Então, de acordo com a sugestão do inscrito, né, eu teria que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 placas para poder ultrapassar o 99%. Como ele quer a quantidade mínima de novas placas a serem instaladas, como já tinha uma placa, então você vai ter que instalar 6 novas, alternativa correta, letra D. Tá? Agora, entendendo por que isso aqui de fato faz sentido, basta você pensar que... então vamos pensar assim. Você tem uma primeira placa, né? A probabilidade do indivíduo notar aquela primeira placa é de 50%, ou seja, em metade, pensa que isso aqui é tipo uma daquelas caixinhas de carregamento, né, de loading, que tipo, vai andando aqui até chegar no 100%. Tá? Isso aqui é o nosso espaço amostral. Então, na primeira placa, em 50% dos casos, essa placa vai ser notada, em 50% dos casos, ela não vai ser notada, correto? Então, para a primeira placa apenas, você já teria 50% de chance de que ela fosse notada. Como eu quero que pelo menos uma placa seja notada, então 50% já foi anotado. Agora, se não tivesse sido notada a primeira placa,
Então, eu vou ter agora uma segunda placa que pode ou não ser notada. E a segunda placa tem 50% de chance de ser notada. Não me interessa o que vai acontecer com a segunda placa se a primeira já tiver sido notada, tá? Eu só estou olhando aqui para os casos em que cada uma das placas não foi notada e aí eu vou vendo a chance de a seguinte ser notada, ok? Então, o que vai acontecer aqui é, desses 50% que tinham sobrado aqui, em que a primeira placa não foi notada, a chance de que a segunda placa seja notada também é 50%. Então, em 50% dos casos, você vai ter a segunda placa sendo notada, e em 50% dos casos, ela não vai ser notada. Só que note agora que essa caixinha, com relação ao nosso espaço amostral, ela não é 50%, ela é 50% desse 50%, ou seja, ela corresponde a 25%. Então, agora, você com duas placas, você já tem uma chance acumulada de pelo menos uma das placas ser notada de 75%, que é esse 50 mais aquele 25%. E aí, seguindo a sugestão do inscrito, seria mais ou menos isso. Depois eu pegaria para a terceira placa, eu teria metade desses 25% de chance de a terceira placa ser notada, o que daria 12,5%. E você iria somar com essa partezinha aqui, ok? De novo, não sei se ficou muito claro, mas aqui eu também teria uma chance, né? A primeira placa sendo notada, de que a segunda fosse notada ou não fosse notada. Mas isso, para mim, pouco importa. Por quê? Se isso aqui aconteceu, as duas foram notadas, então vale. Se isso aqui aconteceu, essa não foi notada, mas a primeira foi notada, então já vale, porque eu quero pelo menos uma placa. Então, não me interessa olhar para isso, porque essa soma eu já sei que vai ser 50%. Então, por isso que eu só estou focando meu olhar, e foi essa a sugestão do inscrito, né, no que veio aqui depois, correto? Então, de fato, bastaria eu pegar 50%, mais 25%, mais 12,5%. Aqui, ó, se eu olho para esses 12,5%, o que aconteceu nesse grupo aqui é que nem a primeira foi notada, nem a segunda foi notada, nem a terceira foi notada. Então, tem que passar para a próxima, para ver se existe uma chance dela ser notada. Enfim, acho que agora já deu para entender mais ou menos a lógica. Então, eu teria que pegar 50%, mais 25%, mais 12,5%, que foi o que eu fui fazendo aqui, até que isso superasse o 99%. Ok? Então, só para deixar claro que seria uma possibilidade boa também de solução, tá? Acho que, para alguns, mais simples do que o que eu fiz, tá? Enfim, e mostrando aqui a questão de 2015, que eu queria comentar com vocês, ela é uma questão que, de certa maneira, é bem parecida, a ideia dela, porque você tem 3 alunos numa sala, a chance deles compreenderem e falarem inglês é de 30%, e ele quer saber se esses 3 alunos, ele fala aqui, cadê? Aqui, 3 alunos. Se esses 3 alunos forem chamados numa sala, qual vai ser a probabilidade de que o entrevistador tenha a sua pergunta oralmente respondida? Sabendo que a chance de cada aluno responder aquela pergunta é de 30%. Então, nesse caso, eu já acho que pioraria um pouco, por quê? Porque diferente daqui, em que era metade da metade da metade, que até se você quisesse, você poderia, ao invés de pensar em porcentagem, você poderia pensar numa ideia de PG, você poderia tentar encaixar PG aqui para fazer com que fosse maior do que 99%. Aqui isso já ficaria mais complicado, por quê? O primeiro aluno, digamos que são 3, né? Então a chance do primeiro aluno responder corretamente é 30%, e ele não saber responder é de 70%. Então aqui você teria esses 30%, depois mais, aí nesses 70%, a chance de o segundo aluno responder corretamente seria 30% dos 70%, e aí eu já acho que começa a ser uma coisa que não é tão natural, porque você tem que começar a fazer cálculos que começam a ficar piores, na verdade, porque você vai ter que calcular 30% de 70%, depois 30% desse produto do 30% pelo 70%, e aí eu acho que é que mora o perigo de resolver dessa forma. Para esse problema foi excelente, porque a probabilidade de o motorista perceber a placa do anúncio era 50%. Então, por ser 50%, era 50% de perceber, 50% de não perceber. Mas se isso tivesse mudado, tá, eu acho que já poderia ficar um pouquinho mais complicado. Então, só fica esse parêntese aqui, ok? E se você está curioso a respeito da solução dessa questão, eu vou deixar um card aqui em cima. Eu fiz uma live, uma aula ao vivo, em que eu resolvi essa questão. Então, caso vocês tenham interesse, é só dar uma olhadinha aqui no card que eu vou deixar para vocês. Beleza? É isso, bons estudos e a gente prossegue com a nossa playlist. Tá? Um abraço, até o próximo vídeo.